Bom, tudo bem? Hoje nós vamos então aprender a fazer um pôster, tá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa situar pôster entre os trabalhos científicos. Então nós temos que lembrar que existem artigos, resumos expandidos e pôsteres, tá? Os artigos, tal qual os resumos expandidos e os pôsteres, têm começo, meio e fim. O artigo ele é composto de introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. O resumo expandido da mesma forma. Introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Ambos têm a mesma estrutura, artigo científico e resumo expandido. O que difere um para o outro? O artigo científico, o número de páginas é maior. Então, na maioria dos congressos, na maioria dos periódicos, fica ali entre 15 e 30 páginas, 15 e 20 páginas. Já o resumo expandido, que tem a mesma estrutura, ele tem um número menor de páginas, que gira ali entre 7 e 12 páginas, tá? Então, é um texto com a mesma estrutura, com um número menor de páginas. Já o pôster, que é o que interessa para a gente aqui hoje, ele tem uma estrutura diferente, diferente desses outros dois trabalhos científicos. O pôster também é um trabalho científico, o pôster também reflete pesquisa científica, mas ele tem uma estrutura diferente. A estrutura dos outros, como eu falei, é introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. A estrutura do pôster, não. A estrutura do pôster, ela envolve o quê? Algo que está aí na tela para vocês. Envolve o quê? Os tópicos. Introdução, problema de pesquisa. Então, introdução, problema de pesquisa, objetivo ou objetivos, tá? Método, resultados alcançados e referências. Referências utilizadas, tá? O que é a introdução? A introdução anuncia o problema, tá? Lembrar que aqui eu tenho que fixar que eu tenho que ter um tema-problema, tema-problema. Então, de forma alguma, eu posso, durante meu pôster, ficar chamando o meu tema-problema de tema. Então, o primeiro erro no pôster é chamar o meu tema-problema de tema, tá? Então, eliminem a palavra tema. A partir de hoje, tema-problema, que eu posso utilizar como sinônimo a palavra questão ou a expressão ponto controvertido. Então, ponto controvertido, questão e tema-problema, eu posso utilizar no pôster porque é aquilo que eu tenho que ter, tá? Esse tema-problema tem que ser algo instigante, algo que de fato seja polêmico. E como aqui nós estamos lidando com o direito, tem que ser algo dentro do direito. Então, tem que ser um tema-problema jurídico. Tema-problema jurídico. Dentro de qualquer área do direito? Dentro de qualquer área do direito. Mas tem que ser jurídico, porque o curso aqui é jurídico, tá? Então, a introdução anuncia o tema-problema, que vai ser mais bem trabalhado no tópico seguinte, que é o problema de pesquisa. Nesse tópico, eu vou deixar claro para o meu leitor o que é o problema. O problema, no caso aqui, o problema jurídico, tá? E aí eu tenho uma possibilidade, eu tenho a possibilidade de colocar esse tema-problema como uma pergunta. Até pouco tempo atrás, existia uma propaganda na televisão que falava que o que move o mundo são as perguntas, né? O nosso cérebro é feito para responder pergunta. Por isso, aliás, que muitos dos livros preparatórios para concurso, livro preparatório para a OAB, muitos desses autores trabalham o quê? Pergunta e resposta, porque isso facilita que você acolher informação, jogar informação para dentro de você. Então, quando você coloca o tema-problema como uma pergunta, facilita muito o desenvolvimento do pôster. Mas isso não é obrigatório, não, tá? Isso é só um facilitador, caso você consiga proceder dessa forma, formatar o pôster com esse conteúdo, tá? Objetivo ou objetivos. O objetivo ou objetivos reflete o quê? Reflete o passo a passo que você vai ter que trilhar na sua pesquisa para chegar à solução do teu problema, tá? O ideal é colocar o objetivo ou objetivos com o verbo no infinitivo, né? Tal qual aí está no modelo, ó, demonstrar que é possível realizar os acordos, não persecução civil, orientados pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, e aí por aí vai, tá? Então, ó, começando com o verbo no infinitivo, isso é importante. Se eu tenho um objetivo só, reflete o grande objetivo da minha pesquisa. Nada impede que eu tenha objetivos, tá? E os objetivos vão levar ao quê? Eu tenho um passo a passo maior, que pode ser a questão de trabalhar princípios,
pode ser a questão de conceituar determinada situação, pode ser a questão de classificar determinada situação. São trabalhos todos que eu tenho que fazer que vão me ajudar a solucionar o tema problema. O método. O que eu vou colocar no método? No método, eu posso não ficar só no método, tá? O método dedutivo, ou no hipotético dedutivo, ou no indutivo, né? Eu posso também colocar metodologia, como uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa documental, né? Eu posso fazer referência à metodologia também. E o ideal para ir também, caso você tenha, é colocar também um marco teórico. O que seria um marco teórico? Seria o referencial teórico. Seria uma teoria, ou um conjunto de teorias para blindar a pesquisa, para manter uma coerência da pesquisa. Tá? Eu costumo dizer e dar como exemplo que a minha principal área de estudo é o direito processual civil. E dentro do direito processual civil, eu tenho como marco teórico o processo constitucional. Então, todas as minhas pesquisas, todos os meus escritos, têm um olhar para o processo constitucional. Isso faz com que eu mantenha uma coerência dentro do texto, daquele único texto, e dentro de tudo que eu publico. Então, se você pegar o primeiro texto publicado, o segundo, o terceiro, o quarto, fizer uma leitura, você vai ver que tem uma coerência de linha, de raciocínio entre eles. E dentro de cada um desses textos, eu também tenho uma coerência na hora que eu vou trabalhar cada um dos tópicos. Então, o marco teórico ele serve para isso, serve para blindar o trabalho, para manter uma coerência do trabalho. Então, se você tem esse marco teórico, você já conseguiu identificar esse marco teórico, é importante você colocar aí. Que eu sei que é controvertido isso, alguns autores de metodologia não concordam com isso, eu da Tavena penso diferente. O marco teórico também pode ser um autor. Então, se você lê um autor, se identifica com as ideias daquele autor, esse autor pode ser, sim, seu marco teórico. Aí você colocaria ali, tá? Resultados alcançados. Resultados alcançados, de fato, é a contribuição que você está trazendo. Né? Lá em cima você apontou o problema da pesquisa jurídica, aqui você está dando a solução. E a solução não pode ser simples, não, tá, gente? O que seria uma solução simples? Você falar que hoje não se respeita, não se preserva a natureza. E aqui no final você chegar à conclusão e apontar que deve se preservar a natureza. Isso é uma redação de escola. Aqui nós estamos lidando com uma faculdade de direito, um curso de direito. Você tem que ser técnico, buscar uma solução técnica para o problema. Então, uma solução de acordo com as fontes do direito. Né? Você vai pegar lá a legislação, vai pegar a Constituição, você vai pegar os julgados, né? E fundamentar a sua solução com algo concreto, com contribuição concreta para o tema problema. Tá? É importante tudo estar fundamentado em algo dentro do direito. Tá? O tópico seguinte, que são as referências utilizadas, o ideal é você buscar passar por todas as fontes de pesquisa. E o que são fontes de pesquisa? Normas são fonte de pesquisa, julgados são fonte de pesquisa, livros são fonte de pesquisa, livros físicos e livros eletrônicos, banco de teses e dissertações. Costumo dizer que as teses e dissertações são os trabalhos finais do mestrado e do doutorado, são extremamente testados, porque o mestrando, o doutorando, ele tem que fazer várias disciplinas durante o curso dele, e no final ele tem que passar por um exame de qualificação, para depois chegar até a banca e no exame público, ser arguído por vários professores, e aí passar. Então, são espécies de trabalhos que são objeto de muito teste. Né? Então, pesa muito citar esse tipo de trabalho na sua pesquisa aqui. Tá? Então, direito comparado também pode ser eventualmente utilizado como fonte de pesquisa. É importante a gente prestigiar também artigos de periódicos, lembrando que na Universidade FUMEC nós temos a revista Mérito, né, que é uma das revistas um grau mais alto no Qualiscaps, e fazer pesquisa na revista Mérito e trazer as produções da Mérito para o seu trabalho aqui, para o seu pôster, conta muito. Tá? Então, fazer pesquisa em periódicos, nós temos mais de 2.500 periódicos só na área do direito no Brasil, a maioria deles eletrônicos hoje, então, de fácil acesso pela internet. Então, quando você não coloca isso na sua pesquisa, a sua pesquisa, de certa forma, fica mais rasa. Então, aprofundar, porque
A qualidade da pesquisa está no aprofundamento da sua pesquisa, que envolve você fazer pesquisa em várias fontes, fontes do direito. E isso está espelhado aí no seu tópico referências utilizadas. A formatação do pôster é muito simples, gente. É que eu digo a vocês que vocês vão ter que fazer em Word, tá? Nesse primeiro momento, você tem que fazer o pôster em Word, porque quando você vai submeter o pôster em qualquer evento, primeiro você vai ter que entrar lá, normalmente os eventos colocam lá um Google Forms, né, que você vai copiar e colar, então eles não vão pedir o pôster já formatado de cara, a formatação vai vir depois vai sair o resultado, e aí depois que sair o resultado, se de fato você for participar daquele evento, e aí pelo edital, ou pelas regras da publicação, eles vão te dizer lá como que eles querem a formatação do pôster, que é aí que vai ser o tal do banner, que vai virar o banner. Então, eu não posso confundir pôster com banner, porque o banner é visual, gente. É visual. Eu posso, eventualmente, até ter um artigo ou um resumo expandido que eu vou lá imprimir no banner. O banner é a questão visual, que pode ser físico, ele impresso, ou eletrônico. Hoje em dia, nos congressos virtuais, tem se formatado os pôsteres em banner de forma eletrônica, para exposição na tela, enquanto os autores fazem, né, a apresentação daquele trabalho, ok? Então, aqui, nesse primeiro momento, não tem muito drama na questão da formatação. A formatação é o quê? É começar lá com o título, né? O título e as palavras-chave, lembrando que as palavras-chave são 3 palavras-chave. Quando eu falo palavras-chave, não quer dizer que seja 1, 2, 3 palavras-chave. Essas palavras-chave, elas podem ser uma expressão, né? Do tipo Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito, ponto e vírgula. Estado Democrático de Direito representa uma palavra-chave. Então, a palavra-chave não quer dizer que seja uma palavra-chave, é uma expressão, pode ser uma expressão. Tá? Todas separadas, presta muita atenção, gente, com ponto e vírgula. Tá? Então, primeira palavra-chave, ponto e vírgula, segunda, ponto e vírgula, terceira. Não é uma palavra-chave, não são 2, não são 3, não são 4. Tá? São 3 palavras-chave, 3 palavras-chave. Tá? Não podem ser 1, nem 2, nem 4. Tem que ser 3. Ok? E as palavras-chave têm que refletir aquilo que está no texto. Por isso que as palavras-chave a gente faz depois. Vem antes, mas a gente faz depois. Por quê? Porque depois que eu termino o meu texto, né, aí no caso, esses tópicos do pôster, vai ficar muito mais fácil identificar quais são as palavras-chave, porque elas têm que estar indicadas no meu texto. E, por fim, eu faço o título. O título que vem antes de tudo é a última coisa que eu faço, porque o título ele tem que refletir a pesquisa. E se ele refletir o tema-problema, melhor ainda. Se ele deixar claro o tema-problema, melhor ainda. Tá? Então, o título, apesar de ser a primeira coisa que aparece no trabalho, é a última coisa que é feita, porque o título ele tem que ter coerência com aquilo que foi feito antes no trabalho, ok? Com relação à formatação, vocês estão vendo, né, gente? O que os congressos chamam, as publicações chamam de resumo? Resumo é esse bloco aqui, ó, tá? Que vai da introdução até a última palavra dos resultados alcançados. Isso aqui que é chamado de resumo, que é a reunião desses tópicos todos. Então, no resumo não entra o título, não entra as palavras-chave, não entram as referências utilizadas. O título é esse bloco aí. E vocês estão vendo que na formatação é um bloco, então não tem recuo de primeira linha, não tem nada, tá? As referências aqui, ó, que sim, você vai alinhar elas à esquerda, né? Alinhar elas à esquerda, ou seja, não são justificadas, ou seja, vai ficar com esse dente aqui, ó. Isso aqui não é o Zandona que está falando, isso aqui é uma regra da ABNT, tá, gente? Voltando aqui no bloco, esse bloco aqui, pelas regras das maiorias das publicações, maioria dos congressos, em especial o Compete, esse bloco que não pode ter mais do que 1.000 palavras. Tá? Então, depois que eu terminei esse bloco, é importante eu jogar aqui numa ferramenta de contagem de palavras. Contagem de palavras. E aí eu verifico se tem menos de 1.000 palavras. E eu estou vendo aqui que esse pôster tem 300, o resumo tem 340 palavras, ou seja, menos de 1.000 palavras está ok. Se tivesse mais de 1.000 palavras, o que eu teria que fazer? Antes de qualquer coisa, rever o pôster, tirar palavras, para encaixar com 1.000 palavras, no máximo 1.000 palavras. Tá? Lembrar que no pôster eu tenho que utilizar o sistema autor-data. O sistema autor-data, eu vou colocar entre parênteses o último nome do autor, vírgula o ano, vírgula, P minúsculo ponto, número da página, fecha parênteses, ponto. Tá? E esse último nome do autor em letra maiúscula.
eu tenho que lembrar que no autor data, o autor data também é para lei. Então, quando eu citar a Constituição, quando eu citar uma lei federal, também tem que indicar a fonte, tem que indicar de onde eu tirei. Não basta eu dizer assim, lei tal. Dizer a lei tal, eu não estou dizendo de onde que eu tirei. A fonte não está completa. Então, eu tenho que vir aqui, por exemplo, eu estou mencionando várias leis. Mencionando várias leis, eu estou dizendo de onde que eu tirei. Aí indicado dentro do parêntese. Vocês veem que o pôster não tem nota de rodapé. Então, aqui eu vou usar o sistema autor-data como fonte. Tá? Muita atenção com relação a isso. Não só para autores, né, como também para normas. Se eu estiver utilizando banco de tese e dissertações da mesma forma, eu tenho que indicar. E aí, tudo que eu indicar aqui tem que ter o equivalente nas referências utilizadas. E essas referências aqui na ordem alfabética, começando pelo último nome. Tá? Aqui vai uma dica. Qual dica? Tem um site que eu vou mostrar num próximo vídeo, que facilita muito eu colocar as referências na ordem correta. Tá? Com relação ao pôster, então, gente, basicamente, a instrução é essa. Tá? Seria isso para esse primeiro vídeo, ok? Um abraço a vocês. Tchau, tchau.